A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos começando, com a graça de Deus, mais uma preciosa lição. Nesta rica oportunidade, nós vamos estudar a lição de número 11, cujo tema é Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Você que está aí pela primeira vez em nosso canal Escola Bíblica, seja muito bem-vindo. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e estou aqui para lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Se você está pela primeira vez e gostar desta videoaula, eu lhe peço encarecidamente que se inscreva em nosso canal. Também deixe aí o seu like e compartilhe a palavra de Deus. Vamos então entrar nesta linda lição de número 11, Porque na lição passada nós estudamos o tema, a intercessão pelos Efésios, e nós aprendemos muito. E agora nós estamos aí diante desse novo desafio. O textuário nos diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe desta lição se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 4 e Colossenses capítulo 1, versículos 19 ao 12. Eu não vou ler para ganharmos tempo. Vamos então entrar na introdução desta lição, lembrando que o comentarista desta lição é o pastor Douglas Batista. Já estamos caminhando aí, meus irmãos, para o final de mais um trimestre. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Amém? A introdução nos diz assim: após concluir a oração intercessória em favor da igreja, e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo Paulo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver em perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Esses são os atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Não basta o cristão ter apenas os dons do Espírito. Ele também tem que produzir o fruto do Espírito. Nós sabemos perfeitamente que o sumo sacerdote, ele carregava em sua roupa, nós sabemos que ele carregava ali duas peças muito importantes. Não é verdade, meus irmãos? Que era o sino que ele carregava, a campainha e também as romãs. Nós sabemos que as campainhas falam dos dons do Espírito e as romãs falam do fruto do Espírito. Então, nós temos que ter esses dois. Devemos ter os dons do Espírito e também o fruto do Espírito. Os dons do Espírito, quem nos dá é Deus, mas o fruto do Espírito, quem produz é o cristão. A partir do momento em que ele é uma nova criatura, ele agora vai produzir esse fruto do Espírito para que Deus venha a ser glorificado. E nesta lição, meus irmãos, nós vamos estudar aí essas três, que é humildade, mansidão e longanimidade. Vamos aqui para o tópico de número 1. Para haver unidade é preciso humildade. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que nós temos que ser humildes, diante de Deus e também diante dos homens. E aqui no tópico de número 1, nós vamos aprender acerca da humildade. Então nós devemos ser humildes, não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens, na presença dos nossos irmãos. O tópico de número 1 diz assim: o modelo digno do viver
cristão. Então, nós estamos estudando aí a Epístola aos Efésios e nesta oportunidade nós vamos estudar o capítulo de número 4. Nós vamos perceber que o apóstolo São Paulo, ele nos convoca a andar de forma digna. E qual é essa forma andar de forma digna? Andando com toda humildade, mansidão e longanimidade. Se um cristão ele vive dessa forma, com certeza ele é um cristão que agrada a Deus. Com certeza ele é um cristão que está fazendo a vontade do Senhor. Hoje, infelizmente, nós percebemos que nem todos os cristãos têm esses atributos, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Nós vamos ver, meus irmãos, aí no decorrer desta lição, o significado de cada uma delas. Mas aqui no capítulo 4 de Efésios, e o versículo de número 2, Paulo diz, com toda humildade, ou seja, não é com uma pequena parcela de humildade que nós devemos andar. Não é com pouca humildade que nós devemos andar, mas com toda humildade. E mansidão. E também com toda mansidão. Amém? Com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, o apelo aqui do apóstolo São Paulo é para que nós venhamos andar com toda humildade, com toda mansidão e com toda longanimidade. Não deve ser uma pequena parcela, mas devemos estar andando aí com tudo isso para a glória de Deus. Vamos aqui para o número 2, a humildade. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. Sim, nós temos aí na Bíblia Sagrada várias pessoas que são exemplos de pessoas humildes, que dão exemplos de humildade. Nós temos várias aí, mas a pessoa mais humilde na Bíblia é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante que lá em Gênesis, quando Deus desce na tenda de Abraão, Abraão lava os pés de Deus. Os irmãos conhecem muito bem essa história. E aqui nós podemos ver Jesus, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E se lá atrás Abraão lavou os pés de Deus, como Deus não fica devendo nada para ninguém, aqui Deus vai lavar os pés dos filhos de Abraão. Então Jesus ele faz exatamente isso. Quando ele estava ali assentado naquela mesa, ele se levanta, se cinge com uma toalha e agora começa a demonstrar um ato de humildade. Porque a humildade não deve ser apenas falada, a humildade deve ser praticada. Ela deve ser vivida. E Jesus agora lavando os pés ali dos seus discípulos. Que coisa linda, que coisa tremenda, que exemplo de humildade, não é verdade, meus irmãos? Pensa, Deus lavando os pés da sua criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, este é um grande exemplo, de humildade. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. Nós sabemos perfeitamente que Jesus, ele sempre combateu isso, a falsa aparência. E como nós estamos falando de humildade, nós não devemos ter uma falsa humildade. Dizer que somos humildes, mas na verdade, na prática, não o somos. Meus irmãos, a humildade, ela não deve ser apenas falada, ela deve ser praticada e vivida. Quando você pratica a humildade diante dos seus irmãos, aí sim você está usando esses atributos da unidade da fé. Amém? Número 3. A verdadeira humildade. Meus irmãos, a pessoa humilde, ela expressa a modestia. Você é uma pessoa modesta. O que é uma pessoa humilde?
Uma pessoa humilde não é aquela pessoa que se veste com roupas simples, que come comida simples. Não. Uma pessoa humilde é uma pessoa que tem, mas não diz que tem. É uma pessoa que pode, mas não diz que pode. É uma pessoa que faz, mas não diz que faz. Essa é uma pessoa humilde. A Bíblia diz que há pessoas ricas que se fazem pobres e há pessoas pobres que se fazem ricas. Então, a pessoa que é rica, ela não precisa sair por aí falando que é rica, porque sendo assim, ela está praticando a humildade. Nós não precisamos demonstrar nada para ninguém, nós temos que ser modestos. Isso é uma pessoa ser humilde, né? Que é a oposição ao orgulho e à arrogância. Amém, meus irmãos? A humildade, ela precede a exaltação. Antes de você ser exaltado, você é humilde. Não tem como você ser humilde, né? Não tem como você ser exaltado se você não for uma pessoa humilde. A Bíblia diz: os humilhados serão exaltados. Então, antes de você ser exaltado, você tem que ser uma pessoa humilde na prática. Você se humilhar diante de Deus, como nós temos aí vários exemplos na Bíblia, né, de um certo homem que estava orando no templo e batia no peito e dizia: Deus, perdoa, porque eu sou um pecador. E a Bíblia diz que aquele homem voltou para a sua casa justificado, porque ele se humilhou na presença de Deus. Em contrapartida, aquele fariseu, ele estava se exaltando. E a exaltação precede a ruína. E ele dizia: Senhor, eu não sou como este pecador. Eu jejuo 2 vezes por semana, entrego o dízimo de tudo. Ele estava se exaltando. Se você tem, não precisa dizer que você tem. Se você pode, não precisa dizer que você pode. Se você faz, não precisa dizer que você faz. Seja humilde para que Deus venha te exaltar. Aleluia! Aqui no finalzinho diz assim: esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Ou seja, a humildade ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas, irmão Henrique, existem pessoas que são convertidas a Cristo e que não são humildes. É porque não querem deixar o Espírito Santo produzir a humildade em nós. Porque a humildade, ela não é produzida de forma simples. A humildade, ela quebra a nossa arrogância. A humildade, ela quebra o nosso orgulho. A humildade, ela quebra a nossa vaidade. Então, as pessoas não querem deixar o Espírito Santo quebrar isso em nós. O orgulho, a arrogância, a soberba, a vaidade. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar em você, para que você venha ser uma pessoa humilde. Aleluia! Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então, meus irmãos, não tem como uma pessoa ser humilde, né, se o Espírito Santo de Deus não trabalhar na vida dessa pessoa. Nós sabemos que os pagãos, a humildade para eles era vista com maus olhos, porque era sinal de que essa pessoa não estava agindo de maneira certa. Era uma pessoa oprimida, né? Porque para o mundo é assim. O mundo não é humilde. As pessoas que não têm o Espírito de Deus não são humildes. Todas elas querem aparecer, querem ser estrelas, querem estar nos primeiros assentos, querem mostrar que tem, que pode, que faz, que consegue, não é verdade? Mas para o cristão não pode ser assim, meus irmãos. Nós temos aí várias referências bíblicas dizendo como nós devemos se comportar de maneira humilde, que não devemos querer os primeiros assentos, mas sim os últimos assentos. Não podemos querer passar na frente das pessoas. Nós, cristãos, devemos dar exemplos de
humildade. Uma pessoa humilde é uma pessoa educada. E toda pessoa espiritual é educada, não é verdade? Então é assim que devemos agir, de maneira humilde. Amém? Número 2. Para haver unidade é preciso mansidão. Número 1. Mansidão. Um fruto do Espírito. Sim, meus irmãos. Eu gostaria de ler Gálatas, capítulo de número 5 e o versículo de número 2. Gálatas, capítulo de número 5, ou seja, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ou seja, a mansidão é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia, paciência. Meus irmãos, essas são as qualidades de quem é manso. Amém? Não quer dizer uma pessoa que tem medo. Mansidão é uma pessoa gentil, é uma pessoa paciente, é uma pessoa educada, é uma pessoa que tem ternura. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Então, uma pessoa que é mansa, né, ela não se precipita. É uma pessoa que trata as outras com muita educação e com temperança. E nós devemos ter mansidão, não é verdade? Para haver unidade é preciso haver mansidão. O próprio Jesus Cristo disse em Mateus, capítulo de número 11. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Mateus, capítulo de número 11. Todo mundo conhece esse texto, não é verdade? E o versículo de número 29. Veja o que Jesus Cristo disse. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, o próprio Jesus Cristo está dizendo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se Jesus Cristo é manso, nós devemos aprender com ele. Amém? E nós vamos ver aqui no número 2, quem são os dois grandes exemplos na Bíblia de mansidão. Quem são eles? Moisés e Elias. Meus irmãos, a Bíblia nos diz no livro de Números, capítulo de número 12, e o versículo de número 3. Olha só o que a Bíblia nos diz. Números, capítulo de número 12, e o verso de número 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Aqui não é uma figura de linguagem, não. Aqui é algo que exatamente estava acontecendo naqueles dias. Amém? Moisés era o homem mais manso da terra. Só na terra de Israel, naqueles dias, havia aproximadamente 2 milhões de israelitas. Pensa, em uma multidão de 2 milhões de pessoas, Moisés era o homem mais manso de todos eles. E nós, quando lemos, o Pentateuco, nós podemos perceber, inúmeros feitos de Moisés, mostrando realmente que ele era um homem manso. É claro, depois que ele foi transformado por Deus, porque antes ele havia matado um egípcio e enterrado seu corpo na areia. Mas nós podemos ver que Moisés suportou e muito aquele povo que saiu do Egito, um povo rebelde, um povo obstinado, um povo incircunciso, e Moisés ali foi suportando eles. Por quê? Porque Moisés era um homem muito manso. Amém, meus irmãos? E o outro exemplo é Jesus Cristo. Eu li com os irmãos Mateus 11, 29, E eu quero ler novamente para os irmãos, porque fala
exatamente acerca de Jesus Cristo, que foi um homem muito manso. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aleluia! Então, Jesus também é um grande exemplo aí de mansidão que nós temos registrado na Bíblia Sagrada. Seja uma pessoa mansa, né? Uma pessoa gentil, uma pessoa paciente na tribulação. Se você está passando por grandes lutas, suporte, porque Deus ele vai te dar a vitória. E aqui no número 3, vai falar sobre a verdadeira mansidão. Meus irmãos, mansidão indica o mais seguro controle emocional. Porque nós sabemos que existem pessoas com vários tipos de temperamento, né? Existe o colérico, o melancólico, o sanguíneo, o fleumático, né? Mas se você é uma pessoa mansa, você tem esse controle emocional. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu perdi a razão, eu fiz besteira por causa do meu temperamento. Então você não tem temperamento. O teu temperamento tem você. O teu temperamento não pode dominar você. Você que tem que dominar o seu temperamento. Porque nós temos que ser pessoas mansas. Amém? Então, ele é um controle emocional. É a presença do Espírito Santo proporcionando suavidade e domínio próprio. Ou seja, você vai ter esse controle, esse autocontrole, que é o domínio próprio. Por exemplo, um jovem, né, ele pega uma moto bem potente e ele não tem domínio próprio, né, que é autocontrole, e ele vai acelerando até atingir o máximo daquela moto e ele acaba batendo e morrendo, porque ele não pode pegar uma moto potente ou um carro potente, que ele já vai querer acelerar. E um cristão, quando pega, né, uma moto assim ou um carro, ele vai ter autocontrole porque ele é manso. Ele não vai acelerar muito porque ele sabe que vai trazer um risco para a sua vida. E até mesmo nas decisões em que nós vamos tomar, né, em algumas atitudes, nós devemos ter este autocontrole, esta autodisciplina. Então, meus irmãos, a mansidão, ela é um fruto do Espírito. E para haver unidade é preciso de mansidão. Sem mansidão não há unidade. Não é verdade, meus irmãos? Vamos aqui para o tópico de número 3. Lembrando que Jesus Cristo era chamado de o terrível manso. O tanto que ele era manso, não é verdade? Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Número 1. Longanimidade, um fruto do Espírito. Conforme eu li em Gálatas capítulo 5, versículo de número 2, onde nós aprendemos que mansidão é um fruto do Espírito, vamos perceber que a longanimidade também é um fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Então, para que você venha produzir também este atributo, você precisa deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em você. E a palavra longanimidade, ela tem um sentido de paciência, tolerância, constante. Então, uma pessoa que tem essa qualidade, ela é uma pessoa paciente, é uma pessoa tolerante. É claro que você não vai tolerar o pecado, como a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira era uma igreja tolerante ao pecado. O que é isso, irmão Henrique? Quer dizer que ela tolerava o pecado dos irmãos. Ela aceitava o pecado dos irmãos. Não podemos tolerar o pecado das pessoas. Devemos tolerar a fraqueza das pessoas, dos novos convertidos, daqueles que ainda estão engateando na fé. Amém? Em termos gerais,
Essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Então, aquele novo convertido, né, que acabou de passar para Cristo e estar caminhando na presença de Deus, dando ali os seus primeiros passos, ela ficou muitos anos no mundo e agora ela está na igreja, com certeza vai haver falhas de início, com certeza ela vai soltar alguma palavra ali, né? Não porque ela quis, mas porque ela passou muito tempo no mundo e aquilo ainda está nela. Às vezes o novo convertido, né, solta uma gíria, um palavrão, às vezes ele fala o nome de um santo, que é muito comum, e nós que somos fortes devemos tolerar por causa da longanimidade. Não devemos exortar aquele novo convertido, né, mas devemos tolerar e ir ensinando ele para que aos poucos ele venha abandonar essas velhas práticas. Amém? Um longânimo é uma pessoa tardio em irar-se. Ou seja, você não vai se irar por qualquer motivo. Você vai ser tardio em irar. Amém, meus irmãos? E o número 2, suportando uns aos outros. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que devemos suportar uns aos outros em amor. Se não houver amor, não há possibilidade alguma de nos suportar, né? Porque cada um tem uma atitude difícil, cada um tem uma atitude diferente. Os fracos, eles devem respeitar os fortes, e os fortes, eles devem suportar os fracos. Sendo assim, a perfeita harmonia. Então, aquele cristão que é fraco, ele deve respeitar os fortes. E aquele cristão que é forte, ele deve suportar os mais fracos. E isso nós fazemos em amor. Foi o que Paulo disse no capítulo de número 2, ou seja, no capítulo 4, versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Nós podemos perceber que Deus, ele amou tanto o seu povo, que ele veio suportando durante 40 anos Israel no Egito, por causa da sua má conduta. Mas Deus veio suportando em amor. E assim devemos ser nós também. Devemos suportar, né, a má conduta, às vezes, de algum irmão em amor. Número 3. O perdão como premissa do amor. Nós temos aí, meus irmãos, uma palavra muito forte em Mateus, capítulo de número 7 e o versículo de número 12. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Você gostaria que alguém te perdoasse? Então perdoe você ele primeiro. Você gostaria que alguém liberasse o perdão para você? Então libere o perdão você primeiro. Jesus Cristo nos ensinou uma matemática muito forte, que devemos perdoar o nosso irmão 70 vezes 7, que é igual a 490 vezes. Porque quando Caim ele matou o seu irmão, Deus disse, olha, quem encontrar você e o matar será castigado 7 vezes. E quando Lameque matou aqueles 2 jovens, ele disse, quem me matar será castigado 70 vezes. Então, é 70 vezes 7. Isso quer dizer o seguinte, que você tem que perdoar um Lameque por dia. E não é fácil, não é verdade? Porque às vezes você foi atingido, magoado, e mesmo assim você tem que perdoar. Por que eu estou falando do perdão? Porque o perdão está ligado intrinsecamente à longanimidade. Porque a longanimidade é a tolerância, né? Então você vai perdoar. Amém? Então, e o perdão é muito forte, meus irmãos, porque não adianta você querer a misericórdia de Deus se você não é misericordioso para com as outras pessoas. Deus só vai ter misericórdia de você
se você é uma pessoa misericordiosa para com as demais pessoas também. Então, o perdão, ele é algo muito forte. Então, para finalizar esta lição, né, meus irmãos, que está falando acerca desses 3 atributos da unidade da fé, a humildade, a mansidão e a longanimidade, que isso não fique apenas em nossas palavras, mas que isso venha fazer parte da nossa vida cotidiana, que nós venhamos produzir isso no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja. Aonde a gente entrar e sair, vamos ser pessoas humildes, pessoas mansas e também pessoas longânimas. Amém? Que Deus abençoe a todos de forma poderosa.